Estamos iniciando mais um Papo 21, programa de debate sobre as tendências da cultura para este século, registrando, discutindo e aprofundando os grandes temas da atualidade. Esta edição traz como tema Hollywood nordestina e a realidade cinematográfica na Paraíba e conta com a participação do jornalista e escritor Willis Leal, que também é divulgador e pesquisador do cinema paraibano. O assunto será debatido pelo jornalista e crítico cinematográfico Renato Félix. E o programa conta ainda com a mediação do professor universitário e cineasta Leonardo Alves. Fique agora com os melhores momentos desse papo, gravado no Centro Cultural Banco do Nordeste, em Sousa, na Paraíba. Aqui na Paraíba, mais precisamente na cidade de Cabaceira, né, há um movimento aí encabeçado pelo Willis Leal, sobre a Hollywood nordestina, né? E Cabaceiras, eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Cabaceiras logo após que foi filmado o Alto da Compadecida, né? E além de vários outros filmes que foram feitos naquela cidade. Eu também já questionaria como é que esses filmes, né, que estão sendo feitos em Cabaceiras, qual a relação deles com este projeto da Hollywood nordestina, né? O que eles têm a ver com esse projeto? Que contribuição esses filmes têm dado ao cinema paraibano, né? Até que ponto eles estão contribuindo para o cinema aqui no nosso estado? Como é que diferencia isso? A Hollywood só é o nome que se diferencia das outras Hollywoods, eu diria, da Hollywood Boca do Lixo, é só o nome, porque a Hollywood Boca do Lixo é totalmente escrita com as palavras, pelo menos do Sidney Ferreira, com as mesmas letras da Hollywood norte-americana. O que essa Hollywood também se diferencia da Hollywood norte-americana? Que contribuição esse projeto tem a dar ao cinema da Paraíba? Enfim, são vários questionamentos que eu acredito que nessa conversa da gente aqui, e com a participação do público, a gente pode dirimir e esclarecer sobre esse projeto e sobre essa realidade do cinema paraibano dentro da Hollywood nordestina. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Wilson para que a gente já pudesse discorrer sobre esses assuntos. O cinema da Paraíba é um cinema que tem ou teve uma história mais ou menos igual. Uma coisa curiosa é que, apesar de se falar que o cinema da Paraíba tem 4 décadas, ou 5 décadas, diria 4 gerações, esse cinema tem um caráter de linearidade. Ele é muito linear, ele é muito igual. Ele não teve transtorno, ele não passou por traumas, nem mesmo no movimento de 64, que pegou de cheio toda a produção nascente da Paraíba, inclusive com a abertura de um inquérito sobre a cama-russa comprada pela universidade. O cinema da Paraíba é, portanto, um cinema que eu diria, um cinema de provocação. É um cinema de personalidade, porque a cada etapa dessas 4 décadas, cada etapa teve um produto, teve um filme, teve um comprometimento que marcou, de uma forma bem particular, a predominância desse cinema na região nordestina e sua repercussão no cenário nacional. O Aruanda, que é um filme início do ciclo nos anos 50, é um filme que se diz que instalou o moderno cinema novo brasileiro. Mas, etapa seguinte, a gente tem um novo cinema, nessa mesma linha documental e também ficcional, e a gente já dá uma lição de uma modernidade de realização fílmica, com os documentários do Vladimir, do João Ramiro e do Ipó Juca, principalmente com Os Homens do Caranguejo. Década seguinte, a gente dá um passo e realiza uma ficção, longa-metragem, que é O Salário da Morte, numa região pobre, sem tradição, sem cultura, sem indústria cinematográfica. Finalmente, e a partir daí, a gente instaura, ou compõe, ou faz toda uma metodologia, toda uma criação, através do cinema da chamada geração no doc. É um cinema documental,
é um cinema focado no elemento antropológico, no elemento cultural, que deu essa geração atual, que é, por exemplo, a de Vinícius, que hoje está exibindo no Brasil o filme sobre Ariano Suassuna. Marcos Vilar, aliás. Então, é um cinema que teve etapas curiosas. E essas etapas curiosas podem ser divididas em 2 grandes grupos. Um grupo é dos cineastas paraibanos, radicados ou não em terra paraibana, e boa parte não é radicada da Paraíba, como é o caso do Vladimir, como é o caso do Manfredo, como é o caso do Ipojuca, e um cinema feito na Paraíba. Este último cinema, o não feito por paraibano, é que propiciou um fato gerador de um passo bem na frente do cinema paraibano, que é o projeto Hollywood Nordestina. Agora, a gente encampa o cinema no seu universo mídico, marketing, produção, exibição e, principalmente, englobando, inserindo no contexto da sociedade semidigital, a sociedade pluridigital, mas, principalmente, a sociedade do semiárido nordestino, mais de perto, na cidade de Cabaceira, onde se implantou o projeto. Esse projeto, eu faço questão de destacar, tem sua importância, porque ele é uma revisão, é uma releitura, é um recompor de o porquê nós da Paraíba, numa região longínqua do centro político, do centro cultural, porque nós tivemos capacidade de fazer 22 filmes em Cabaceira. Willis, eu acho que é importante a gente dar a dimensão do que é Cabaceiras, né? De como Cabaceiras tem uma vocação como cenário cinematográfico, né? Então, eu queria que você me ajudasse aqui a lembrar alguns filmes nacionais de repercussão que foram filmados em Cabaceiras, começando por O Alto da Compadecida, que é a minissérie da Globo, que depois foi transformada num filme e com grande sucesso, tanto na TV quanto no cinema, e que foi integralmente filmada em Cabaceiras, embora a história se passe em Taperoá. E acho que, embora tenha havido algumas experiências antes, até da Paraíba mesmo, a partir do Alto da Compadecida começou uma onda, né? Divisória, né? Pronto, exatamente, começou uma onda aí de filmes, né? Que passaram por lá, né? Então eu queria que você me lembrasse mais alguns. Não sei se o cinema Aspirinas e Urubus, acho que também teve alguma coisa filmada por ali. O último agora, o Romance, né? Que ainda não foi rodado, né? Que o Romance, não está pronto Arraes, ainda, né? Do Guel Arraes, isso. Voltou, né? Ele voltou filmou novamente o Alto e agora está com o Romance, que está no processo ainda de edição, acredito. Foi filmado em fevereiro agora, ele voltou isso. lá, né? Teve aquele Canta Maria, né? Também. Qual mais? Dos longas-metragens. Aspirina e Urubus. Cinema Aspirinas e Urubus. João. Viva São João, que é aquele... Evidentemente, o grande São Jerônimo, né? São Jerônimo de Júlio Pressani, né? Com Everaldo Pontes. Então, eu queria dizer, por que essas pessoas voltaram a Cabaceiras? Por que Cabaceiras ofereceu às cineastas para que eles descobrissem o lugar e, de repente, filmassem lá e não em outra cidade? Há em Cabaceira uma espécie de uma áurea, há um clima, há um tempo sonoro, há uma claridade que você não encontra em outras áreas do Nordeste. Associa-se a isso um cenário, uma paisagem, uma tipicidade curiosíssima, que vai desde o excepcional lajedo do Pai Mateu, às cercas, aos pequenos açudes, ao bode peba, ao bodinho pequenininho, ao elemento fitogeográfico, e também, e aí é importante, o próprio sítio urbano, a cidade majestosa, bem composta, convidativa, estética, quase barroca, colonial, pobre, mas expressivo e encantador,
Então, estes elementos, tendo mais ainda um povo criativo, simpático, o caririgeiro é muito simpático, é muito criativo, cria um clima cinematográfico, propicia então uma produção, do mesmo modo que a Hollywood da Califórnia, tornou-se uma potência de produção do cinema, porque tinha esses ingredientes que eu acabo de citar. Mas o que eu quero dizer é que na hora em que a gente, numa jogada de marketing, numa política eminentemente de mercado publicitário, a gente põe o Hollywood portuguesado, a gente quer fazer um lembrete, a gente quer fazer um chamariz, a gente quer chamar a atenção, a gente quer se postar também, mostrando que, apesar da palavra ser Hollywood, ela não é subserviente ao capitalismo de Hollywood. É um Hollywood não escrito no inglês, mas um Hollywood com as cores, com a pele, com o tom, com a poeira, com o cheiro do bode, do Cariri. As produções voltam para Cabaceira para serem exibidas. Como é essa relação da comunidade com esses cineastas? O que é que isso tem deixado de proveito para a cidade? Para que se consolide esse sonho aí da indústria cinematográfica nordestina. É muito curioso. Já foram feitos 3 filmes sobre o Cabaceira, sobre o Hollywood, né? E reportagem em todas as redes de televisão, inclusive uma da Globo a semana passada, que eu acompanhei, e a preocupação da jornalista que veio fazer a matéria era saber quantas pessoas de Cabaceira já participaram do cinema feito em Cabaceira. Cabaceira tem cerca de 3.000 habitantes, a cidade. E 409 pessoas já haviam participado de produção. Isto é, mais de 10% da população. Isto é, há um envolvimento grande, não é meia dúzia, não. Mais de 10% participaram. Obviamente, como figurante, como pedreiro, como cozinheiro, como ajudante, não importa, mas participaram. E pelo menos 40 a 50 como ator, como atriz. Muito dele com fala, quer dizer, como ator. Então, essa relação chama-se muito, toda vez que eu bato um papo com um jornalista, a primeira coisa que ele pergunta, como é o diálogo de Cabaceiras com o cinema? O que é que ocorre? E, curiosamente, nesses 80 anos, porque o primeiro filme rodado lá foi em 1918, nunca se registrou um incidente, uma coisa estapafúrdia, uma coisa que não tivesse controle, uma coisa que não fosse simpática. Eu tenho conversado muito com essas pessoas lá, e há um carinho, há uma dádiva, há uma reciprocidade de doação. É como se eles se sentissem muito bem, é como se eles se tornassem um outro. Agora, por que isso? Por um motivo muito simples. Cabaceira é isolada, a cidade é isolada do contexto rodoviário. Cabaceira, só vai a Cabaceira quem vai a Cabaceira. Ela é fora das BRs. Então, isso fez com que ela se ilhasse. E, obviamente, na medida em que ela participa de um filme, principalmente de filme de repercussão, como tem ocorrido, para ela isso é fundamental. São essas soluções artesanais que tornam a atividade nossa, não uma atividade de Hollywood americana, não uma superatividade empresarial, mas um cinema dentro das suas limitações, um cinema com os pés no chão e, principalmente, voltado para a realidade paraibana, o que é coisa importante. Além da inclusão de uma parcela significativa da população lá nas equipes de filmagem, quando existem as filmagens, né? Cabaceiras tem o que hoje como herança dessa história? Quer dizer, tem um museu lá, eu acho, né? Se eu não estou enganado. Então, o que mais o que ela tem hoje em dia? Hoje ela tem o letreiro, que realmente é o ponto chamaria de marketing, né? A gente tem cerca de 400 matérias. Todas as televisões brasileiras já estiveram em Cabaceira para fazer reportagem sobre o letreiro,
Então a gente tem um marketing assegurado. Quer dizer, um filme rodado em Cabaceira já tem um marketing antes de começar, porque Hollywood já é uma marca na mídia nacional. A gente tem a cidade que, aqui você para filmar aqui na frente, para fechar uma rua aqui, é um problema. Cabaceira você pode fechar a rua todo dia durante o mês, não ocorre problema nenhum. Isso realmente, em termos de produção, é magnífico. E tem uma coisa que eu acho que é a mais importante de todas. Como lá não chove, é a cidade que menos chove no Brasil, você tem a capacidade de filmar todo dia sem problema de produção. Então, me parece que estes elementos são fundamentais. Pelo primeiro cálculo que a gente está fazendo, uma produção rodada em Cabaceira, em relação a São Paulo e Rio, é 30% mais barata. Pelo menos 30% a 40% mais barata. Porque ela tem todas essas vantagens. No momento, está sendo estudado planos para a criação de apoio material. Quando eu me refiro a apoio material, é dinheiro em relação à produção. Está estudando a criação de um fundo de apoio à produção. Aí sim, aí pode-se pensar numa coisa mais objetiva, mais concreta, mais profissional. Eu vi uma questão no jornal, antes do Renato colocar, era a secretária de turismo de lá que colocava essas questões que você está colocando, né? E acrescentava mais, olha, Cabaceira você consegue locar uma casa por R$400, por tantos meses, enfim. Isso você não consegue em outra região do país. O figurante em Cabaceira se paga R$20, em São Paulo, para um figurante, você paga 50, né? Então, tem todos esses elementos que facilitam. Além da questão da posição geográfica de Cabaceira. Se quebra uma câmara de cinema em Cabaceira, você liga para o Rio de Janeiro, você liga para São Paulo e manda um carro ir para o aeroporto internacional de Recife, o tempo que essa câmera vem de avião, o carro já está lá e a câmera já está em Cabaceira. Eu acredito que o tempo vir de avião até Recife, de Recife até Cabaceira, dá 2 horas, no máximo. Então, tem toda essa posição geográfica também, incluído nesses aspectos geográficos e econômicos que facilitam, que faz de Cabaceira, acredito, essa atração nacional na produção do cinema brasileiro hoje, né? A gente está falando muito de Cabaceira, mas eu gostaria de dar outro tom, sob a perspectiva do próprio nosso cinema, o próprio cinema da Paraíba, né? O cinema da Paraíba hoje, Hollywood é apenas um detalhe, é apenas uma peça nesse movimento. A gente teve, do ponto de vista histórico, todo o sistema do paraibano, ele foi criado baseado em 2 linhas. Uma foi o Cineclube e a Crítica, e a segunda, no Cinema Educativo da Paraíba. Esses 2 instrumentos, que surgiram na década de 50, foram os pilares para o nascimento do cinema da Paraíba. Crítica e Cineclube e Cinema Educativo. A universidade só vai entrar para valer, mesmo a partir dos anos 80, com a criação do NUDOC. E, no momento, instaura-se uma nova geração, que é a geração do digital. 80% da produção feita no momento na Paraíba é digital, não é mais em película, como está ocorrendo no cinema mundial. Mais barato, mais fácil, mais econômico, mais rápido, e ninguém sabe se mais artístico ou mais perene. É uma questão que está sendo discutida. Então, essa geração digital, ela tem uma característica. A maioria é de pessoas que estudam na área universitária. São estudantes da Universidade de Patos, de Campina, de João Pessoa, são pessoas jovens, de muito talento e fazendo uma linha muito genérica de cinema, numa linha mais ficcional. E, paralelo a isso, nós estamos realizando na Paraíba 5 festivais de cinema. Paraíba nunca teve festival de cinema, nunca. Nos últimos 3 anos, nós estamos, este ano, 5. Então, a realidade hoje é que nós, Paraíba, nós, Cinema Paraíba, a gente não pode mais expressar nesta linguagem. Cinema paraibano. Não. A gente tem que dizer atividade audiovisual paraibana, porque a grande produção não é mais do filme. Em 16 milímetros, praticamente acabou. E a produção em 35 é caríssima. Então, está sendo feito a do audiovisual. Por que eu quero destacar isso? Eu quero destacar isso
para associar a um problema sério do cinema brasileiro, que tem um reflexo direto no nosso cinema, é a queda brusca das salas de exibições, principalmente na Paraíba. Só existe 3 municípios paraibanos que ainda tem cinema fora dos shoppings. Nós não temos mais cinema. Ora, se nós não temos mais cinema, a não ser o do shopping, dominado pelo americano, como é que a gente vai ter espaço para exibir o próprio filme paraibano? Então, na hora que a gente tem no digital, aí nós temos, em princípio, logo um primeiro espaço, que é o espaço do DVD, pirata ou não, na sua venda, e o espaço da televisão. Então, este é um caminho que está sendo aberto e com muito sucesso, tendo em vista a multiplicidade de instituições privadas e particulares que estão a financiar estas produções. E o cinema paraibano não foge à regra. Eu diria que 95% da atual produção audiovisual paraibana está sendo bancada ou pelo poder público ou pela iniciativa privada. Este fato é que faz com que o nosso cinema, isto é, eu me refiro ao cinema feito pelos paraibanos, não é a produção de fora, superprodução, não. Faz com que o cineasta paraibano, ou videasta paraibano, ele se preocupa com a qualidade cultural, com a qualidade estética, e não com repercussão econômica, porque ele já sabe que não vai haver. Não há um filme paraibano que se pague, nem 5% da sua produção. Não existe isso. Todos foram redondos, totais e completo fracasso econômico. Porque é assim com o cinema brasileiro. Para nós não seria diferente. Então, o que eu acho, eu muito pessoal, não sei se os companheiros também concordam, que este é um dilema, este é um problema, esse é um gargalho que a gente tem que enfrentar e partir com caminhos novos para encontrar soluções de mecanismo que patrocina o filme sem essa característica de bancá-lo 100%. E aqui e acolá ser chapa branca ou ser algo oficialismo. Existem muitos problemas com relação a isso, muitos, né? Tantos que é difícil saber como enfrentá-los, né? Para começar, os cinemas de interior e cinemas de bairro nas grandes cidades já tinham, levaram um baque muito grande quando a televisão se popularizou, não é isso? Assim, o cinema, até em Hollywood, na Hollywood original, a legítima, o cinema sempre se preocupou com o avanço da televisão, a televisão sempre foi a inimiga, né? E o cinema teve que se virar para poder dar o que a televisão não conseguia dar, e até hoje é assim, né? Ou seja, as telas aumentaram, criou-se o cinemascope, criou-se o som estéreo, né? Enfim, houve um grande número de épicos que começaram a ser feitos porque era uma coisa que a televisão não podia oferecer. Mas isso, os cinemas que podiam passar, que podiam tirar proveito disso, eram os grandes cinemas, e os pequenos cinemas de bairro e dos interiores aí do Brasil acabaram sucumbindo já nessa leva. Quando os que resistiram sucumbiram ao videocassete, e depois disso ao DVD, né? E com o DVD então é que a coisa se popularizou mesmo, porque depois veio a internet, e aí veio a pirataria, e daí, enfim, nem as locadoras andam sobrevivendo hoje em dia. Nos próprios centros, né, por exemplo, em João Pessoa não existe mais cinema de rua, né? Todos eles são em shoppings agora. Então, o que fazer, né? Quem é que vai montar um cinema tradicional se sabe que não vai ter retorno com isso, né? Uma das saídas, por exemplo, pode ser o que acontece em Monteiro. Em Monteiro, a prefeitura concorreu ao edital nacional aí do Ministério da Cultura e montou uma sala, né? O edital era isso, para montar uma sala e exibir filmes nacionais de graça. Então, eles receberam equipamento, receberam o projetor, receberam, enfim, o aparelho lá de DVD e tudo, e os filmes eles têm um acordo com o Sesc de Campina Grande, que cede os filmes, e eles exibem filmes nacionais com uma regularidade lá, umas sessões, sei lá, semanais, eu acho, de graça.
Por exemplo, no eixo que é Pombal até a cidade de Cajazeiras, estão abrindo aí 3 cineclubes com 3 perspectivas de 3 pontos de cultura, aliás, que esses pontos de cultura têm no seu projeto cineclubes, né? Isso é extremamente importante porque até para a discussão do cinema paraibano, para a exibição de filme do circuito alternativo que não tem espaço, não só na mídia, né? Mas como também, muitas vezes, nos próprios festivais. Eu gostaria de lembrar que essa dificuldade da exibição do genuíno filme paraibano, a gente tem um grande espaço, que é a televisão. A televisão digital veio para ficar, ela está acoplada a meios de comunicação, como o computador e como o celular, e, indiscutivelmente, nós vamos ter canais de televisões abertos, como esse canal que o governo criou agora, com obrigatoriedade de produções regionais, produções locais. Eu não tenho dúvida que daqui 1 ano, 2 anos, a televisão oficial, pública, chamada na Paraíba, obrigatoriamente vai ter que exibir hora X do filme produzido na Paraíba. Então, eu acho que um dos canais para esse cinema paraibano, esse cinema que não é o cinema da Rede Globo, um dos canais é exatamente a televisão local, a televisão regional, a televisão pública. Já estou encaminhando algumas perguntas aqui. Tem uma questão aqui que é para o Wilson, que é do Roberto, né? Robert, né? Desculpe. O que fazer para que a Hollywood nordestina não caia apenas como forma de marketing? Ou seja, o que fazer para que ela se transforme em um combustível para um nascimento de um cinema genuinamente paraibano? Eu queria só complementar essa pergunta com uma outra aqui também. Você pode responder as duas ao mesmo tempo. O nome Hollywood, com R-O-L-U-D-E, que você, com acento no U, que você já mostrou aqui que como marketing funciona muito bem, recebeu críticas porque seria uma americanização do cinema em Cabaceiras, a aproximação com uma realidade que não condiz. Como é que você recebeu isso? E, enfim, você pode acoplar essa resposta à resposta do Robert. Vê bem, em realidade, do ponto de vista formal, do ponto de vista externo, de modo geral, no Brasil, apenas houve 3 críticas, vamos chamar assim, de pessoas de respeitabilidade que se mostraram refractárias ao nome. Foi Ariano Suassuna, foi o Braulio Tavares e o meu amigo Vladimir Carvalho. Esses 3, que são pessoas da minha estima e consideração, eu não diria que mudaram de opinião, mas entenderam muito bem o porquê depois que a gente conversou. Então, em realidade, não há restrição ao nome. Pelo contrário, eu não tenho dúvida que a maciça mídia positiva, elogiando, eliminou qualquer dúvida que poderia haver. Porque o que a gente queria era mostrar que era possível se criar um produto e vender o produto sem dinheiro, usando apenas um marketing de uma palavra. Porque eu parto do princípio que a sociedade atual é a sociedade da imagem. A imagem que é importante. E eu tinha que ter uma imagem. E eu não tenho dúvida que a gente não teria uma linha em nenhum jornal brasileiro se o projeto se chamasse Polo Cinematográfico de Cabaceira. A gente não tinha registro nem na rádio de Cabaceira. Foi o nome, a marca, o tom que deu em cima disso. E Hollywood não é só uma marca, é bom que você saiba, bem. Hollywood, no momento, com o apoio, eu faço questão de destacar aqui do Banco do Nordeste, nós montamos o letreiro e montamos o memorial do cinema da Cabaceira. Nós temos um museu muito bem equipado, onde todos os filmes rodados em Cabaceira estão lá. Foto, documento, relatório, é uma coisa realmente fantástica. Nós temos um levantamento tombando todas as áreas de Cabaceira onde foram feitas produções. Foi criada uma associação
de atores não profissionais. Estamos levantando todos esses canais. Então, o Hollywood não é apenas a marca é a parte externa, a marca é quem abre a porta, a marca é quem dá suporte a todo o alinhamento de projeto. Nós agora mesmo estamos com 8 projetos caminhando, Fundação Banco do Brasil, Petrobras, até em Hollywood, a legítima dos Estados Unidos. Agora mesmo este ano, o Banco do Nordeste aprova 2 projetos de Cabaceira, um de folclore e um outro de cena, que é para Hollywood. Então nós vamos caminhar, nós estamos trabalhando. Agora, evidentemente, é um projeto de apenas 6 meses, um projeto que já começa polêmico pelo nome, mas que, felizmente, tem um embasamento técnico e tem, principalmente, uma vontade excepcional do povo de Cabaceira de torná-lo uma realidade. Tem uma questão do Enilton Menezes, eu não sei se já foi abordado, talvez tenha sido em alguns pontos, né? Ele faz o questionamento tanto para o Willis como também para o Renato. Qual o risco da imprensa não tratar Hollywood de forma jocosa, preconceituosa? E dentro da mesma questão, né, uma segunda questão, eu vou aproveitar para fazer logo as duas, qual a ligação do movimento Hollywood com a produção de outros estados do Nordeste, né? Pode ser o início de um polo nordestino de cinema? Pelo menos 3 filmes de Pernambuco foram feitos em Cabaceira. O Aspirina, que é um filme nitidamente pernambucano, feito em Cabaceira. O filme do Joffre, que vai ser rodado lá em Pernambuco, tem uma cena em Cabaceira. Por um motivo simples, é porque Cabaceira tem essas condições reais que eu citei há pouco e que talvez não se encontre em Pernambuco. Agora, obviamente, há um diálogo permanente. Paraibanos importantes estão fazendo filme, que é o caso de Paulo Caldas, em Pernambuco, mas Pernambuco, por incrível que pareça, não está organizado como nós estamos. Não está. Aliás, a Bahia não está. Quem está organizado no Brasil é São Paulo, é Marília, é Ribeirão Preto e é Brasília. E nós. Ninguém tem ao menos um projeto. Ninguém tem uma marca. Ninguém tem uma imagem positiva como nós temos. Eu garanto aos senhores e senhoras, qualquer filme que for tentar realizar em Cabaceira, ele tem imediatamente uma mídia espontânea, de graça. Isso é importantíssimo. Porque todos os filmes feitos em Cabaceira tiveram super mídia. Eu quero dizer com isso que nós, quando colocamos a palavra Nordeste, é porque nós não temos dúvida que nenhum cineasta brasileiro vem filmar no Nordeste sem antes passar por Cabaceira. Ele pode não filmar lá, mas ele vem olhar Cabaceira. E isso é o que nos interessa. Eu só queria falar nesse tema também, porque depois que eu falar, você me responda essa pergunta. Você chegou a temer isso? Quer dizer, que a imprensa tratasse o Hollywood nordestino de uma maneira com desdém? Você chegou a temer isso? Eu fiz o seguinte, eu vou dar meu testemunho aqui, de que quando eu fui para o lançamento do Hollywood nordestino, eu fui fazer a matéria para o Jornal da Paraíba, com meu fotógrafo do jornal, tiramos as fotos, fizemos a matéria, e depois que fizemos a matéria, eu pensei, eu acho que a Revista 7 vai se interessar por isso. E aí eu mandei a foto, não mandei nem dizendo o que era, eu mandei a foto do letreiro para o editor da 7, que é o Rodrigo Salem, que é meu amigo há muito tempo. Mandei a foto para ele e disse, olha só essa foto, só disse isso. E ele disse, rapaz, isso daí é sério mesmo? Isso existe mesmo? Eu disse, existe, pô. Aí ele, então eu quero tantas linhas enfim, como é que eu faço para conseguir essa foto? Eu dei o telefone do fotógrafo, fiz a matéria, mandei, saiu na 7 do mês seguinte, ainda me disse assim, não conte para ninguém que a gente quer dar primeiro. Ainda queria exclusividade. Enfim, mas estava todo mundo lá, né? Então a Folha acabou dando primeiro. Mas a gente foi chamada de capa na Revista 7, e enfim, 2 páginas. Técnica de cinema. Né? A revista de cinema mais importante do Brasil, e 2 Como páginas. saiu também na Revista Cinema. O que eu gostaria de dizer é que, de fato, durante 3 anos, a gente pensou muito em como desenvolver esse projeto do cinema em Cabaceira. Eu me preocupei muito, porque eu trabalho em cinema, não como realizador, mas como crítico, há quase 50 anos. Me dediquei muito a isso. Tenho feito um grande esforço de estudo disso.
E eu tenho uma estima toda especial pelo Cabaceira, porque meus ancestrais são da região do Cariri, e lá a gente faz o bode rei com sucesso há 10 anos. Então, havia um interesse em colaborar. Então, eu entendi, como a gente já tinha feito vários filmes, era chegado o momento da gente formatar, formalizar um tipo de instrumento para apoiar futuras produções e estudar as produções e dar a resposta, por que esses filmes são feitos aqui? Aí tinha que ser feito um projeto. Aí eu pensei em N nomes, São Saruê, Cariris, N, mas todos pecavam pela falta de marketing. Eu sou uma pessoa de marketing. Então eu trabalhei muito em turismo, eu vejo muito valor da imagem. E uma noite eu me fixei em Hollywood. Me fixei, eu digo, o nome é Hollywood, dê no que der. E liguei para 3 amigos meus, inclusive em São Paulo, e acharam a ideia fantástica. Apenas aconselhando a ser Hollywood no português. Aí, quando eu bati em cima disso, todo mundo concordou. Tive uma reunião com o pessoal de Cabaceira, com o prefeito, com o pessoal lá. Todo mundo achou que a palavra era Hollywood. Marquei um encontro com o Ariano Suassuna. Tivemos um encontro com o Ariano ficou furioso. Quase que brigava comigo, não permitia que eu botasse isso, bota São Saruê, mas jamais. Eu digo, o nome é esse, vai ficar. Resultado, antes da inauguração, e isso eu fiquei de peito lavrado, porque eu recebi uma ligação do jornal A Folha de São Paulo, tinha tomado conhecimento, através de uma nota na coluna do Anselmo Góes, da Veja, que tinha um projeto chamado Hollywood Nordestino aqui na Paraíba, do Nordeste, e eles queriam privilégio para divulgar isso nacionalmente. E nós demos, e eles vieram e abriram a porta a Hollywood nacionalmente com a super matéria em primeira página do dia de domingo. Capa. Fantástica. E a partir daí a coisa toda, eu não vi mais crítica, eu não vejo mais. Pode ver, a gente que lê jornal diariamente, já viu alguma crítica? Não. Não existe nenhuma, porque a gente abafou o nascer crítico, porque não houve mais crítica nenhuma. Ariano mesmo nos pronunciou, o Braulio não falou mais, Vladimir resignou-se, cadê a crítica? Todo mundo ficou calado, principalmente quando a gente explica que é mais do que óbvio, ninguém é idiota para querer fazer filme de Hollywood e Cabaceira, isso não existe. Ninguém no mundo faz filme como Hollywood, ninguém, nem o Canadá. Nem a França, nem a Itália, nem a Índia, que é o maior produtor de cinema do mundo. Ninguém. Porque quem tem recurso, quem tem tecnologia, quem tem dinheiro é Hollywood. Óbvio. A gente pegou o que? A marca. Pegamos o carro caminhando. Eu acho que foi um nome certo, uma técnica certa, um recurso certo e que ficou de uma forma hoje absolutamente positiva. O turismo de Cabaceira hoje é dominado, não é mais por Pai Mateus nem pelo bode. É pelo Hollywood Nordestino. Isso nós temos pesquisa em nível absoluto. Então, provou que o nome é bom. Vocês não sabem o volume de telefonema que a gente recebe, nós e o pessoal de Cabaceira, quando sai uma matéria, começa a mandar Globo, telegrama, telefone. Vocês viram que bonito, que bom. Vocês não sabem de como isso levantou a estima e a capacidade daquele povo. Isso é o que interessa. É um outro questionamento aqui do Expedito, que é músico, né? O que se tem feito em termos de projetos para a restauração e conservação dos cinemas que ainda restam no nosso estado, para que se tornem público, a exemplo do Teatro Gadelha, né? Que hoje está prestes a se tornar uma grande igreja evangélica. Segunda-feira próxima, vai ser assinado um protocolo de intenções, Universidade Federal, Universidade de Campina Grande, Governo do Estado, Prefeitura de João Pessoa, Ministério da Cultura, para criar um grupo de trabalho visando criar o memorial do cinema paraibano, restaurar, preservar e divulgar esse cinema. Nesse mesmo protocolo, haverá uma tentativa de soerguer algumas casas de exibição que ainda podem ser salvas. Por exemplo, em Cabaceiras, o local onde está o memorial foi um cinema mudo. Em Bananeiras, há uma casa que está sendo restaurada. Em Areia, também foi feita alguma coisa.
Em João Pessoa, infelizmente não há. Em Campina Grande, há um projeto de revitalização do Cinema São José, que se arrasta, mas a dificuldade é exatamente o problema que os cinemas que precisariam ser restaurados, mais interessantes, seriam os dos bairros. Porque os dos centros da cidade praticamente foram engolidos, ou por casa comercial, ou por igrejas evangélicas, né? Que ocuparam esse espaço, ou por algumas fábricas. E fenômeno que, aliás, mundial. Mas eu acho que a gente pode fazer alguma coisa. Por exemplo, em João Pessoa, que ontem foi considerada patrimônio histórico nacional, no projeto lá de baixo do Capim, haverá a revitalização de um cinema. Então, eu acho que nem tudo está perdido. É possível que a gente guarde essa memória de uma forma interessante. Em João Pessoa, por exemplo, o Arion, ele tem um grande acervo de praticamente todo tipo de máquina, de exibir e de filmar. Em Campina Grande também tem, em Patos também tem. Quer dizer, há um acervo que pode ainda ser aproveitado e tornado público, né? Tudo bem, tem outra questão aqui, é do Zenildo, né? Ele quer saber, já que não temos salas de cinema, né, será que investir na criação de cineclubes seria uma opção interessante para levar o cinema até os rincões das periferias? O problema é que o cinema era uma coisa popular, né? Os habitantes, todo habitante de bairro ia ao cinema. Primeiramente porque tinha um cinema no seu bairro, ele ia a pé. E o ingresso era baratíssimo. O ingresso do cinema era do mesmo preço que uma passagem de ônibus. O cinema hoje é de elite, o cinema hoje é de shopping. Então, só é possível o cinema ir ao povo como faz alguns países. A Índia, por exemplo, a Índia produz mais de 1000 filmes, o maior para todo mundo. Maior que os Estados Unidos. Maior para todo mundo. A China tem uma grande produção. O Paquistão tem uma grande produção. O México tem uma grande produção. A África tem uma grande produção. A Coreia do Sul tem uma grande produção. Esses países subsidiam e praticamente o filme é exibido de graça. E também existe a questão de que o encarecimento do cinema também passa um pouco pela... porque o que o cinema andou produzindo para poder superar, por exemplo, a televisão e dar o que a televisão não podia dar, era uma coisa que encarecia o cinema, né? Hoje em dia, por exemplo, a última jogada mesmo para tentar superar, porque o cinema vai à frente e a TV corre atrás, né? Para tentar se igualar. Então, se o cinema ainda tirava proveito da tela grande, hoje em dia está mais difícil, porque a TV, porque criaram-se os home theaters, né? Então você pode ter uma tela grande em casa e um som estéreo Dolby 5.1 em casa, né? Então você pode recriar a sensação do cinema na sua própria casa. Então, quer dizer, ou você fica apelando para o aspecto quase religioso do cinema, de assistir com as pessoas, de entrar na imersão do filme, de não ser interrompido, né? E, enfim, do ritual de sair de casa, de comprar o ingresso, enfim, essa coisa. O cinema como um ritual muito maior, né? Ou então o cinema vai apelar para uma tela ainda maior, que é a tela IMAX que existe nos Estados Unidos, que a tela tem quase 9 andares, né? É uma tela absolutamente gigantesca e, evidentemente, muito mais cara. Tanto é que no Brasil não existe ainda e nos Estados Unidos existem poucas, né? Eu vou te dar só um dado. O filme Homem-Aranha custou, multiplicado por 5, toda a produção do cinema brasileiro durante o ano todinho. Todos os filmes brasileiros, multiplicado por 5, foi mais barato do que o Homem-Aranha, um filme só. Então não tem que ser mais nada, né? Então, uma pergunta aqui do professor, acho que é Glauco Vieira. Glauco, não é isso, Glauco? Está da Universidade Regional do Cariri, inclusive está ministrando um curso aqui. Ele está perguntando o seguinte: a realidade cinematográfica na Paraíba é um papo 21 sobre a inclusão da nova geração de realizadores na era digital ou sobre a inclusão do filme paraibano no cenário mundial? Cabaceira é um sucesso? O nome do nosso Papo 21, que é sobre a realidade cinematográfica paraibana, engloba tudo isso, né? Engloba os novos realizadores, e como eles estão aparecendo aí, e engloba também o que fazer com esses filmes, né? A gente não pode pensar no cinema paraibano sem pensar que Eli Duarte está vivo. Aí eu lhe pergunto, por que Eli Duarte não está produzindo? Obviamente, não está produzindo, não é porque ele não está querendo deixar de produzir, é porque ele não tem condições de produzir.
Agora pergunta, por que não tem condições de produzir? Se quando as coisas eram mais difíceis ele produziu? Porque, obviamente, os sabores dele, os gostos dele, os ideários dele são outros. E a sociedade de hoje é bem diferente daquela sociedade da época que ele fez Aruanda. Então, a gente não pode analisar as coisas sem datá-la, sem ver no seu devido momento. Então, a encruzilhada, o gargalho que está assentado no sistema paraibano, ele me parece que é de 3 patamares. O primeiro patamar é que nós temos capacidade, criatividade, história, tema e condições psicológicas. Segundo, a gente tem boa vontade, apoio moral e apoio até político. O que é que nos falta? O essencial, são os recursos materiais, isto é, o dinheiro. Então, o problema 1 é o dinheiro. Se o governo da Paraíba, as prefeituras da Paraíba, os bancos paraibanos, as empresas paraibanas, olha, nós temos 1 milhão para fazer esse tema na Paraíba, no outro dia a gente teria 30 ou 40 filmes. Então, tanto é assim que todos os filmes que estão sendo feitos na Paraíba no momento são graças ao apoio de editais de subsídio dado por empresas públicas ou privadas. Isto é, a questão central é o dinheiro. O cinema da Paraíba é um cinema de curtas-metragens? É uma prioridade? Ou isso é uma tendência nacional? Não, 90% do filme paraibano é curta, né? Apenas 5 longas, tudo curto. Então, você pode dizer que o tema paraibano é, por excelência, o tema de curta-metragem. É uma questão só até agora que está fazendo longa, não é? É uma questão até financeira, né? Não há questão de dinheiro para fazer recurso. longas-metragens assim. E todos os que tentaram, ou pelo menos a grande maioria, naufragou nessa questão financeira, né? Então, não é... admitamos que a gente... fácil. Eu, por exemplo, no nosso livro, eu coloquei mais ou menos cerca de 120 filmes. Coloquei. Apenas 5 são longas. Então, 120 contra 5, então, é um cinema de curta-metragem. Né? E aí tem, nesses 5 longas, tem fracassos financeiros retumbantes, né? Como Totais. o Salário da Morte, que os produtores investiram Todos os filmes que de longa-metragem paraibano foram fracasso de bilheteria, inclusive o de Vladimir. Que documentário, então, ele já nem bilheteria, ambiciona, né? essa Todos fracassaram. retorno financeiro, né? Em termos de linguagem, até de estética de cinema paraibano, qual o ponto assim, que você acha que diferencia do que se é produzido em outros estados aqui no Brasil? Existe uma característica paraibana nos filmes paraibanos? Né? Qual seria essa? Eu acho que há uma característica tematicamente paraibana. O cinema paraibano é, por excelência, um tema paraibano. Até o filme da Peraz, Por 30 Dinheiro, que é um filme búlgaro, com não sei o que mais no meio, ele no folclore, na linguagem, no comportamento, é paraibano. O tema paraibano é o tema paraibano. Jamais foi um tema que não fosse paraibano. Aliás, eu não conheço nada do tema paraibano que não seja paraibano. Até mesmo os filmes do menino do argentino, como é o nome dele? Carlos Dowling? Hã? Carlos Dowling. Até ele mesmo, quando ele filma aquele negócio do supermercado, há uma paraibanidade. Pode-se dizer-se que o cinema paraibano tem como temática a paraibanidade. Isto é, os valores da Paraíba. Indiscutivelmente. É um cinema rural também? Hã? É um cinema rural? O cinema paraibano? Olha, o tema paraibano foi muito rural, né? Eu diria que ele é essencialmente rural. O cinema de cidade é muito pequeno. Vladimir é todo rural. Lindo Duarte é todo rural. Maca é todo rural. O que é que tem de cidade? Praticamente nada. Nós somos, por excelência, cinema rural, como é a nossa literatura. É bom não esquecer que Zé Américo, Zé Lins, tiveram um papel preponderante no cinema paraibano, como influência cultural, como suscitador de tema. E essa literatura é toda rural. O cinema nosso não poderia ser diferente. Bem, Já a nossa pintura e a nossa música é urbana, não é rural. Nós já estamos chegando ao fim do programa, né? Então eu deixo aí os comentários de vocês, que a gente possa fazer o comentário final aí, né? O que se poderia ainda colocar em relação ao cinema paraibano, o que vocês acham assim que ficou ainda, que dentro dessa discussão que não foi colocado, que deveria ter sido, enfim. Fiquem à vontade aí para as considerações finais. A gente fez uma viagem, até certo ponto crítica, histórica, ponderável, muito interessante, nas profundezas
nos alcance e nos limite do nosso cinema. Quando eu digo nosso, é o cinema paraibano. Foi muito salutar, porque a gente teve um papo descontraído, não programático e não programado, ao sabor das ocorrências e das sugestões. Isso é o próprio cinema. O cinema tem uma linguagem, o cinema tem uma gramática, o cinema tem uma técnica, mas o cinema tem uma coisa que é imponderável, que é a emoção. Essa emoção que a gente recebe a cada fluxo da montagem, da colocação, a gente teve aqui, porque a gente teve um papo onde ruliodizou-se a coisa, mas também estetizou-se, teorizou-se, fabulou-se, criticou-se. Eu acho que isso é muito importante, porque dá um panorama crítico e dá, principalmente, um panorama de uma vida paraibana, que é uma vida de dor, de sofrimento, mas é de permanente esperança e de criatividade. Isso me basta. Não, eu quero só agradecer ao convite, né, do Centro Cultural Banco do Nordeste e afirmar mais uma vez que o cinema paraibano está aí, como os outros cinemas estão aí, para que a gente veja, né? Mais uma vez, o cinema é o público e o público somos nós, então o cinema somos nós, né? Quem mais tem que ver o cinema paraibano somos nós mesmos, porque a gente não tem que esperar isso de Mato Grosso ou do Paraná, ou, enfim, né? A gente tem que ser, para começar a ter esse interesse de conhecer o que é a nossa cultura, o que é a nossa história, até para conhecer mais a nós mesmos, porque conhecendo o cinema a gente vai conhecer a nós mesmos, porque é isso, o cinema somos nós. E chegamos ao fim de mais um Papo 21, um programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Obrigada por sua audiência e até o nosso próximo encontro.